Pode ter certeza que a sua carta, ministro, foi levada em consideração antes de caçar o seu visto. Eu não sei se o Donald Trump leu a sua carta, eu acho que não. Mas eu posso dizer que as pessoas do Departamento de Estado leram a sua carta, foram informadas do conteúdo da sua carta. Porque muita gente está vendo que o Alexandre, ao mesmo tempo em que ele dobra a aposta e tenta consolidar o regime, eu digo que a contrapartida disso é ele também demonstrar que está perdido nas suas loucuras, né? E demonstrar uma mensagem não só para os americanos, que esses já estão convencidos que o pseudo-juiz agora a imprensa está aqui desesperada atrás de Marco Antônio, acabou até de me mandar, que parece que a imprensa me descobriu quem é o Paulo Figueiredo. Como se eu tivesse escondido, né? Que loucura. Que loucura. Folha de São Paulo atrás de mim querendo saber declarações sobre como foi minha sociedade com Donald Trump, como se fosse um negócio escondido, né? Mas eu estava falando aqui que o Alexandre, ao mesmo tempo em que dobra a aposta, ele nos ajuda a demonstrar que ele está para os brasileiros, né? Os americanos já estão convencidos que o pseudo-juiz é um psicopata que está disposto a afundar junto com o barco. Mas nós temos também a questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E esses talvez estejam menos propensos a afundarem com ele. Há algum tempo poderia parecer até improvável que dentro da Suprema Corte do Brasil houvesse divergência contra as ações do Alexandre. O máximo que se esperava é que o André Mendonça, ou ainda menos provável que o Cássio Nunes, abrissem alguma divergência contra alguma ação do Alexandre de Moraes. Isso tudo no plenário, porque na primeira turma do Supremo, onde o Bolsonaro está sendo julgado, era tudo até agora decidido por unanimidade. E eu disse que era porque ontem essa unanimidade foi pela primeira vez quebrada. Um ministro do Supremo Tribunal Federal acabou de desembarcar do navio do Alexandre, talvez porque esteja vendo o iceberg à frente e ele queira salvar a própria pele. E eu falo, é claro, do ministro Luiz Fux, grande faixa coral de jiu-jitsu. No final da noite ontem, o Fux votou de maneira divergente ao entendimento do Alexandre de Moraes sobre as medidas cautelares impostas ao Jair Bolsonaro, que a gente citou aqui, e marcou, talvez, pela primeira vez, um contraponto ao regime. E eu vou ler até aqui o que disse um pedaço do Fux, o Fux num pedaço da decisão. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de conduta de Eduardo Nante Bolsonaro, verifica-se na ação penal a que responde ex-presidente Jair Messias Bolsonaro que este apresenta domicílio certo e passaporte retido. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a PGR não apresentaram provas novas concretas nos autos de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente, de sorte que carece a tutela cautelar do preenchimento dos requisitos do periculo in mora, ou o perigo da demora, e do fumus commissi delicti, a fumaça da prática do delito, para fundamentar o decisum que com expressiva gravidade baseia-se em possível prática de ilícitos. Destaca-se que parte das medidas cautelares impostas consiste no impedimento prévio e abstrato de utilização dos meios de comunicação indicados na decisão, todas as mídias sociais. Confronta-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão e comunicação, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que legalmente autorizaram a imposição dessas cautelares. Deveras, mesmo para a imposição de cautelares penais diversas da prisão, é indispensável a demonstração concreta da necessidade da medida para a aplicação da lei penal e sua consequente adequação aos fins pretendidos. E ele vai para o final. À luz desses requisitos legais, não se vislumbra nesse momento a necessidade em concreto das medidas cautelares impostas. Conclusivamente, reiterando as vênias de estilo, apresento voto divergente, não referendando a decisão do Alexandre de Moraes.
Então, o que a gente tem aqui é uma decisão de um ministro do STF, na qual é dito claro e inequivocamente que, segundo entendeu o ministro Fux, a decisão do pseudo-juiz Alexandre de Moraes viola a liberdade de expressão de Jair Bolsonaro, um direito reconhecido como cláusula pétrea da Constituição Federal, e também carece dos requisitos legais mínimos para que seja imposta. Ou seja, segundo Fux, a decisão é ilegal, é inconstitucional. A decisão do Alexandre diz Fux é ilegal e inconstitucional, portanto não deveria ter validade. Não é o Paulo Figueiredo que está dizendo, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o racha, meus amigos, parece ter chegado de fato ao STF. Diante das armas disponíveis no arsenal diplomático americano, eu posso dizer com grau de certeza de que quem permanecer no barco do Alexandre vai afundar junto com ele. Aliás, foi, afinal, o que o secretário Rubio disse, que as ações se estenderiam também aos aliados do pseudo-juiz e aos seus familiares. O Fux foi inteligente. Ele está percebendo os ventos da liberdade que estão soprando no Brasil. Como diria a música dos Scorpions, né? Eu posso sentir em todos os lugares soprando o vento da mudança. Mas existe algo que também denota essa direção. Vejam, por exemplo, lembram do menino perdeu o mané, não a mola? Lembram do nós derrotamos o bolsonarismo? Vocês lembram do... Ele tem até o apelido Boca de Veludo, ele gosta de cantar, ele gosta de falar, não perde a oportunidade de fazer um discurso político. Aquele que fez carta aberta ao Trump quando o Brasil foi tarifado, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Como anda se pronunciando o presidente Barroso do Supremo Tribunal Federal a respeito do que vem acontecendo? Você deve imaginar, né? Podem dizer no chat, não, o Barroso a essa altura já deu uma nota dura, já falou bastante coisa. Não. Não, eu nunca disse sempre haverá Paris. Eu trato esse assunto. Não, nunca disse que sempre haverá Paris, né? Porque sempre haverá Paris, se eu não posso ir a Nova York sem haverá Paris. Não, eu nunca disse. Opa! Com importância e com seriedade. Seriedade? Peraí. Vamos parar o vídeo aqui. Você trata o assunto com seriedade? Bruno, bota a reportagem da Mônica Bergamo de novo, aquela de novembro, por favor, do ano passado. Que a gente abriu o programa. Primeiro do programa. Aí, ministros do Supremo fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Eu não sei vocês talvez saibam melhor do que eu, mas eu não vejo neste momento seriedade. Pelo menos não havia seriedade no final do ano passado. Mas volta o vídeo do Barroso, por favor, Bruno. Comentado. Presidente, os juízes vão recorrer individualmente, o senhor já tem notícia disso? Há um caminho para recorrer, pelo menos? Esse é um assunto que nós não estamos comentando, nós estamos apenas observando os acontecimentos. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque... Só estão observando? Mas que legal, só estão observando, rapaz. Mas não teve... Cadê que não tem cartinha? O STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que houve uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Ah, é, rapaz? Mas eu não entendo. Eu tenho idade para lembrar, eu disse aqui que eu tenho mais do que 8 meses de idade, então, consequentemente, eu tenho mais do que uma semana de idade. Porque na semana passada, ministro Barroso, o senhor estava mandando uma carta aberta ao presidente Donald Trump, dizendo que ele era burro, na verdade, mal informado, e utilizando todos os argumentos de que os senhores tinham salvado a democracia. Ora, o seu papel constitucional era esse, de mandar carta aberta em resposta ao Donald Trump? Pode ter certeza que a sua carta, ministro, foi levada em consideração antes de cassar o seu visto.
Eu não sei se o Donald Trump leu a sua carta. Eu acho que não, tá? Mas eu posso dizer que as pessoas do Departamento de Estado leram a sua carta e foram informadas do conteúdo da sua carta. E agora, seu visto foi cancelado. Essa postura de nós não estamos comentando, reparem, vocês têm visto o Gilmar Mendes comentar sobre esse assunto? Não? Pois o Gilmar Mendes também não tem visto. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.